Sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, entre aspas. Quando você sonha grande e vai para execução, vai dar mais trabalho, sim. Mas a partir do momento que você... Deu o resultado, que você colhe o A resultado, realização também é grande. vai te trazer resultados maiores. Eu estava numa palestra e eu vi o presidente da empresa falando assim: todos nós temos um sonho, mas eu gostaria que vocês realizassem os sonhos de vocês dentro da minha empresa. Porque com certeza, vocês realizando o sonho de vocês dentro da empresa, eu também vou conseguir realizar o meu sonho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 7º episódio do programa Óbvio, Mas Nem Tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo onde nós abordaremos de forma profissional, mais descontraída, assuntos sobre gestão, liderança, inovação e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e para o episódio de hoje eu tenho a companhia de 2 grandes parceiros e amigos. O primeiro deles é consultor e palestrante, é sócio da Xerto, uma empresa especializada em estruturação e otimização de franquias. É formado em comunicação social com especialização em marketing, vendas e pessoas. É autor de 4 livros e também é colaborador de diversos canais de comunicação, de diversos veículos de comunicação especializado em negócios. O outro é o pai da Mariana, que é diretor e tem mais de 30 anos de experiência na gestão comercial. É formado em economia, tem com especialização na gestão de suprimentos. Tem MBA na cadeia de produtos e serviços e pós-MBA em Trades Innovation. É uma figura já conhecida em nosso mercado, é um vendedor e um sonhador magistral. Sejam muito bem-vindos, Américo Filho e o Elber Ambrosioni. Tudo bem? Prazer tê-los aqui conosco. Prazer é meu, prazer é meu, o prazer é nosso, né? É nosso, é isso aí, opa. O bate-papo de hoje será um bate-papo entre 3 amigos que compartilham muita coisa, compartilham muito conteúdo, que troca ideia e troca conhecimento daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vive no dia a dia. E eu tenho certeza que vai ser muito rico, porque nós vamos falar de gestão, de vendas, nós vamos falar de cultura de equipe, de gestão de time, de formação de time. Mas eu queria começar fazendo uma provocação, de certa forma, tentando despertar em vocês algumas reflexões e dirigindo primeiramente ao Américo uma pergunta de que quais seriam os pilares, né? Você navega em vários setores, você navega em diversos setores. Quais são os pilares que você enxerga de empresas que prosperam independente do seu tamanho, do seu mercado, do desafio ou do porte, né? Do mercado de atuação que essa empresa tem? Bom, vamos lá, já começa já com uma pergunta quente aí, né? Então, Wagner, obrigado pelo convite, Wagner. Muito legal estar aqui com você, muito bacana a gente conversa tanto, né, fora do microfone e agora vamos falar aqui no microfone. Eu quero começar dizendo o seguinte: tem uma pessoa que trabalha comigo, o nome dela é Mônica Landes, e ela fala uma coisa que está muito ligado com o tema óbvio, mas nem tanto. Porque ela fala o seguinte: ela desenvolve processos. Perfeito. E aí ela fala assim: o óbvio tem que ser dito. Né? Então, todo lugar ela fala, não adianta você falar para o cara assim: olha, você tem que lavar as mãos. Não, você tem que falar, você tem que pegar o sabonete e lavar as mãos com o sabonete. Porque só lavar mão não é suficiente, lavar as mãos não é suficiente. Né? Então, você começa a enxergar que realmente o óbvio ele tem que ser dito. E aí, nós entramos na pergunta que você falou. Uma empresa de sucesso, ela tem que ter áreas muito bem definidas. Ela tem que ter uma preocupação muito grande com gente. Por quê? Primeiro, é gente que compra, é gente que faz, é gente que vende, né? É gente que usa. Então, a primeira coisa, ela tem que se preocupar com gente. A segunda coisa que ela tem que se preocupar, quer dizer, que não seria nem... Eu posso inverter a ordem, Wagner? Sem problemas. Então, deixa eu inverter a ordem. O microfone é seu. Primeiro, não é se preocupar com gente, mas o primeiro é se preocupar com ela. Ela se conhecer. Ela saber qual é o limite, saber do seu autodesenvolvimento, entender realmente o que ela está buscando, qual é o seu propósito, sabe? Porque muitas vezes você tem um monte de pessoas que começam o negócio e depois percebe que ela mesma perde o tesão pelo negócio. Ela se perde ali no meio do caminho. Ela se perde no meio do próprio negócio. Então ela tem que se conhecer. O segundo, entender de pessoas.
que é trabalhar pessoas, como desenvolver pessoas, como trazer, como lidar com essas pessoas do dia a dia, como lidar com profissionais, entender que ela tem que contratar pessoas mais competentes do que ela, muitas vezes, e como é que ela vai lidar com isso se ela não tem autoconhecimento. E o terceiro passo é entender de negócio. Por incrível que pareça, as pessoas falam assim, mas Américo, é isso? É isso. Porque não adianta você não entender de você, não tiver autoconhecimento, ao mesmo tempo não entender de pessoas e no terceiro momento você não entender de negócio, porque você não sabe para onde você vai. E tudo isso está alinhado com o teu propósito. Então, você quer que uma empresa dê certo, ele tem que passar por essas 3 fases. E não adianta. Hoje nós temos muitos empresários que ele olha para o negócio, mas não olha para pessoas. Ele olha para negócios, para pessoas, mas não olha para ele. Então, sabe, essa trilogia aqui, né, trilogia que nós estamos vendo, é justamente que faz a empresa ir para frente. O negócio tem que ser bom, mas ele tem que ser bom e tem que formar um time bom. Perfeito. De certa forma, os planos do negócio precisam fazer parte do seu sonho pessoal e você entender as pessoas que participarão do seu sonho. É isso aí. Você não estava conosco na vinda de Jundiaí, de Campinas, com a Web de Campinas, mas nós tivemos uma conversa muito parecida no carro e o Web estava falando um pouquinho da forma que ele estrutura. Web, vou deixar com que você fale em relação a toda essa participação dos sonhos, porque tem toda a conexão com o que você colocou, Américo. O que eu acho que o Américo disse, e eu penso da mesma forma, eu gosto de colocar o seguinte, primeiro, a empresa ela tem que ter gente. Primeiro de tudo, eu coloco gente sempre na frente, né? Porque é gente, como você mesmo disse, que faz tudo acontecer. E essa gente, a empresa precisa entender e formar uma cultura. Então, gente, cultura da empresa, né? Depois, gente, cultura aí da empresa, um plano claro. Porque é muito comum, como o Américo mesmo disse, né? O cara começa um negócio, mas ele não tem um plano. E quando você se conhecer, te leva a formar um bom plano. Quando você tem conhecimento, você tem um plano, uma estratégia. O que eu quero desse negócio, né? Então, esse é o plano. Planejamento estratégico, pode ser planejamento estratégico, mas primeiro tem que ter um plano dela. E, por último, entender de cliente. Querer entender de cliente. Porque entender de gente também é entender de cliente. Né? Porque se você não entende de cliente, toda empresa, ela tem um cliente, seja qual for, o canal ou o negócio vai ter que entender de cliente. Precisa resolver o problema de alguém. Isso. E dentro do plano tem que estar como que eu vou desenvolver aquilo que eu entendo do meu cliente. Então eu penso sempre que é gente, cultura, plano e entender de cliente. Perfeito. Legal. Simplificando, assim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que você falou. É isso aí. Só enquanto o Américo explicava, eu lembrei da conversa que você estava me falando disso no carro. E tem uma coisa bacana, porque assim, eu sempre falei que a empresa tem corpo e alma. Tudo bem? Perfeito. Mas no corpo e alma era fácil de você exemplificar. O que é a alma da empresa? São pessoas. O que é corpo da empresa? É o físico. São produtos, são instalações, são mobiliário. Tudo isso é corpo. Porque a alma são as pessoas que estão lá dentro. Mas eu sinto falta de mais uma coisa no meio disso, como se eu precisasse ter um mentor, sabe, tomando conta do corpo e da alma. Tivesse que ter alguém irradiando. Vai falar, mas você está ficando louco agora. Não, é porque quando você olha para essa coisa de corpo e alma, tudo bem, eu tenho corpo e tenho alma. Aqui eu tenho gente, aqui eu tenho matéria. E aí, falta o que aqui para fazer esse casamento? Falta uma gestão de a pessoa em si, que é o dono, que é o propósito da empresa, que é uma coisa maior. Sim. Você percebe? Então tem que ter alguém olhando do alto como é que essas pessoas vão se movimentar e como os materiais vão se movimentar. E aí, eu acho que, Wagner, tem uma coisa legal que você falou, que é resolver o problema das pessoas, mas eu diria o seguinte, é resolver a dor da pessoa. Isso. Né? Não é só a visão do problema, não, é a dor. O meu produto ou o meu negócio resolve que dor da pessoa. E aí eu começo, então, a entender. Eu tenho falado uma coisa, Américo, acho que não querendo te cortar, mas as pessoas falam de dor. Eu tenho falado muito de sonho. Qual o sonho que essa pessoa está buscando? Porque, às vezes, a dor dela é um sonho que ela quer. Mas aí é assim, ó, é a dor do cliente. Isso que eu tô Isso dizendo. que eu chamo, porque assim, eu vou fazer um copo para resolver um problema teu, que você está com uma dor, que você precisa saber o que você está tomando, então eu vou fabricar um copo transparente
Porque isso vai resolver o teu problema. Você tem uma dor que é, toda vez que eu vou tomar um líquido, o copo não é transparente. Então eu vou criar, eu resolvo a sua dor. Isso. Então, o sonho é de quem produz. De quem produz. Né? De quem está produzindo. Eu acho que, não sei se é isso que você quis falar, mas a dor para mim é o seguinte, você tem uma dor no mercado, por exemplo, nós temos um problema, vamos falar de medicamento, que é uma coisa que parece que não é tão... Quase que a gente não, quase não fala sobre isso. Disso. Né? Mas você vai criar um medicamento para resolver qual é a dor. Então, quando você fabrica o medicamento, você está resolvendo a dor. É que, aí, mudando um pouquinho, só acrescentando mais uma coisa no nosso bate-papo, aí entra a história do vendedor. Isso. O vendedor, ele vende produto, ele não vende solução de dor. Qual é a dor do dono de uma farmácia? Grana. Isso. A dor dele é pagar conta. Não é fabricar. Fabricar é a técnica processo, que ele aprendeu, é o processo. Mas a dor dele é grana. O cliente, o consumidor que vem até lá, ele vem com uma dor. E o cara que atende tem que resolver a dor do cara. Ele foi no médico, o médico deu o medicamento. Você percebe? Então, nós temos toda uma triangulação que é para resolver a dor de todo mundo. Quer a dor do cliente, né? Quer a dor de quem fabrica e quer a dor do vendedor. O vendedor, por exemplo, a maior parte dele é comissionado. É ganhar os deles. Só que ele chega lá e fala assim, você quer comprar um telefone? É a mesma coisa de falar, olha, eu vou te vender isso aqui, eu não trato a dor. Quanto custa? Quando você está com uma tremenda dor de cabeça, de uma ressaca, de uma festa que de você ressaca, justo ressaca. Não, ressaca não, vamos falar ressaca, só dor de cabeça, tá bom, vai. Não vamos exemplificar. Mas você está com uma dor de cabeça muito grande, e nessa dor de cabeça, você precisa tomar um analgésico, tudo bem? Perfeito. Quanto você paga nesse analgésico? Quanto você pagaria por essa paz, né? Quanto você paga para o analgésico que vai tirar, que vai eliminar essa dor? Você entendeu? Só que na hora de vender, nós não vendemos isso. Não. Na hora de vender, nós vendemos comprimido, que é caro e barato. E aí eu entro numa coisa que é... Então, veja, nós estamos falando o que faz uma empresa parar em pé e eu estou acrescentando uma outra coisa. É pessoas. Por quê? Pessoas têm que estar preparadas para resolver isso. Pessoas têm que estar preparadas e entender claramente o propósito da empresa, entender o que a empresa faz, como é que ela faz e por que ela existe. E a maioria das vezes, em qualquer modelo de negócio, quem trabalha dentro da empresa não sabe da cultura, não comunga do mesmo pensamento e do mesmo propósito. E aí o que acontece? Um fala uma coisa e o outro faz outra. Welby, hoje você é diretor de uma das grandes empresas, que inclusive é um dos nossos parceiros, Diamonds, a Galena, e você é apoiador do projeto. Você vive isso dentro de uma grande empresa que vai ecoar até farmácias de 3 a 200, a 500, a 1.000 colaboradores. Pegando um gancho nessa questão dessa dor e da forma que essa mensagem vai ecoar, né, do papel de cada um deles, do papel de cada agente dentro desse ecossistema. Então eu tenho o comprador, eu tenho o atendente, eu tenho o proprietário, eu tenho o farmacêutico, eu tenho vários agentes dentro desse negócio. Como que você imagina que você consegue fazer com que a mensagem que você tem com o seu time, hoje tem quantas pessoas dentro do seu time? São 63. 63 pessoas que têm contato com mais 8.000 empresas que têm mais contato com tantos indiretos. Isso. Como que você faz para ecoar essa mensagem, essa alma, essa mentoria, esse corpo que o Américo disse para que a empresa continue prosperando? A gente acredita muito que para que o nosso cliente possa se desenvolver, para que ele possa sanar a dor de alguém, a gente precisa sanar a dor dele, né? Perfeito. Então, a gente acredita muito que fazendo junto, o que a gente tenta fazer com a nossa equipe é trabalhar com a nossa equipe alguns mecanismos de entendimento sobre o mercado, a ponto dela poder oferecer para esse cliente ferramentas ou, ao mesmo tempo, soluções que vão fazer com que ele possa solucionar a dor de alguém. Perfeito. Né? Então, não ser só um fornecedor. Eu acho que esse é o caminho, né? Fazer junto. A gente gosta muito dessa coisa de estar fazendo junto. Eu tenho tido aí, junto com o time, um desdobramento da gente estar indo até no nível da equipe da farmácia, né? De ajudar a formar a equipe da farmácia. Perfeito. Né? Nós não somos consultores, nós somos fornecedores. Mas a partir do momento que a gente se preocupa que a equipe da farmácia Perfeito. tem que estar preocupada, tem que estar preparada, tem que estar prontamente atendida para poder entregar aquilo que a farmácia vai entregar, a gente está fazendo junto.
Então a gente acredita muito nisso. Tem uma frase que eu gosto de usar, e eu falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de estar dando palestra, né? Eu falo que para nossa equipe, primeiro as pessoas compram de você, para depois comprar da empresa. Isso é o que a gente faz com a nossa equipe. E a gente fala que a coisa também acontece assim na farmácia. Primeiro as pessoas têm que comprar da pessoa que está ali atendendo ela, da pessoa que está levando a solução para ela, para depois comprar da farmácia. Se a pessoa não comprar você, se ela não comprar você que está vendendo para ela, se você não entregar para ela a autoridade sobre aquilo que você está desenvolvendo, ela vai buscar até comprar da empresa, mas por outros atributos. Perfeito. Aí preço, prazo, começa... A transação envolve, inclusive, confiança. Confiança, né? Ou seja, se ela não compra de você, para ela comprar da empresa, ela pode até comprar, mas vai dificultar o processo. Então, primeiro ela tem que comprar de você. E aí, a primeira pessoa que tem que acreditar que você consegue sanar a dor dela, consegue entregar um sonho para ela, é você. Então, a nossa equipe tem trabalhado com esse propósito de fazer com que na farmácia isso também aconteça. Legal. Né? Legal. Então, a partir do momento que a equipe da farmácia fala, opa, peraí, eu aqui entrego solução através dos processos, através dos ativos da Galena, por exemplo. Então, isso faz uma diferença, isso vai reverberando, vai ecoando, entendeu? E é legal ouvir isso, né? Porque quando você fala com o vendedor, você fala o seguinte, né? Você tem 3 produtos para vender. Né? Isso dentro do meu ponto de vista. Eu vou só repetir, Isso. Né, o que o Heber acabou de falar. Você tem 3 produtos para vender. Eu quero saber o seguinte: você vendeu alguma coisa, algum desses 3 produtos? E aí ele olha para minha cara e fala, como assim? O primeiro produto, você. O segundo produto, a empresa que você trabalha. E terceiro produto, o produto que faz fim para o cliente. Se você conseguir fazer novamente esses 3 pontos, você vai conseguir fazer a venda. Agora, quando você volta da empresa, por exemplo, e não volta com o pedido, o que você vendeu? Você vendeu que você é um cara super bacana, que quando o cliente precisar... Qual dos pilares que você não atingiu? Ele pode não ter comprado aquela hora, mas peraí, né? Você se vendeu lá. Você vendeu a sua empresa como uma empresa de ponta, como uma empresa de tecnologia. E terceiro momento, você vendeu o produto. Se você não vendeu nada, cara, perdão, você não serve para ser vendedor. Pô, não tem sentido. Você ir até lá e tem 3 produtos para você vender. Você não consegue se vender, como é que você vai vender o meu produto? Isso. Então, eu vejo que muito, a pergunta que você fez, né? Como é que você faz ecoar, né? Eu vejo muito que a repetição é a mãe da sabedoria. A repetição é a mãe da sabedoria, certo? Querendo ou não, você tem que repetir. E uma empresa que eu acho que ela faz um trabalho bacana, quer dizer, que é um trabalho bacana para se fazer na empresa, é primeiro, todo lugar, toda reunião você abre com o propósito da empresa. Reforçar isso. Não, você tem que reforçar e ele tem que fazer parte de tudo, do marketing, ele tem que fazer parte da propaganda, ele tem que fazer parte do material de vendas. Por quê? Porque a pergunta, né, eu acho que você deve usar isso também dentro da sua empresa. Vou dar exemplo. Que a pergunta é o seguinte: você tem um propósito e aí você quer ecoar ele. Então, tudo que vai ser feito dentro da empresa, você tem que perguntar o seguinte: isso que eu vou fazer está alinhado com está alinhado com o propósito da empresa? Se ele estiver alinhado, cara, vão embora. Agora, se ele não tiver, você está quebrando a cadeia. Porque às vezes pode parecer ser uma ótima ideia, mas não faz sentido nenhum para aquilo que você quer chegar. Você vai conseguir... Deixa eu até dar um exemplo bacana isso que você está dizendo. A gente tem uma coisa na Galena que a gente chama de manifesto. O manifesto foi escrito cerca de 10 anos atrás. A gente, querendo entender como que a gente iria trabalhar o nosso mercado, a gente escreveu o nosso manifesto. Todo evento que a gente vai fazer, tanto interno quanto externo, a gente começa pelo manifesto. A gente transformou ele num vídeo. Pronto. E esse manifesto ele vem listando. E aí, uma das coisas que está lá no manifesto, que deixa claro, é que nós não queremos vender um produto. Nós queremos entregar saúde, beleza e bem-estar para a população brasileira. Que é isso que a farmácia tem como base. Pronto. Né? Que ela vende saúde, beleza e bem-estar. Bem-estar. Para longevidade. Se isso não tiver contido nos nossos ativos, nos nossos processos, nas nossas relações, a gente não está vendendo aquilo, não está entregando o que a gente manifesta. Não serve para a gente. É isso que você está dizendo, entendeu? É isso aí. Então, tem que estar claro. Desde o início. E quando você fala de repetição, nós temos uma regra de ter que a gente chama de cronograma de atividades. E você trabalha bastante com isso, né? Nós temos um cronograma de atividade que toda terça e toda quinta a gente tem, das 8 às 9, treinamento técnico comercial. Ótimo. É regra.
Pode acontecer, pode estar caindo o mundo, pode ter um compromisso. Ah, porque tem um evento. Não. Esse evento não vai acontecer. De 8 às 9, terças e quintas, vai ter treinamento técnico comercial. Rotina e ritual. Rotina. Que é isso, repetição. Isso aí é repetição. Não adianta você imaginar, Wagner, porque muitas vezes a empresa já começa sem esse propósito. É aquilo que nós estamos falando. Isso. Você não entende para que você chegue a algum caminho. Você percebe o seguinte, os líderes, os grandes líderes, tem coisas que eles fazem que a gente olha e pergunta assim, meu Deus do céu, esse cara é louco. Na hora que ele é chamado de louco, é porque ele está no caminho certo. Porque você não está entendendo, mas ele sabe o que está sendo feito. Está claro para ele, não precisa estar claro para a gente ele. naquele momento ainda. Isso aí. Então, nós temos que perseguir, nós temos que ter uma visão. E esse propósito tem que ser dito, senão você perde o desejo, você perde a vontade no meio do caminho. Se você não tem um propósito claro, você não chega no final. É isso. E esse propósito, ele tem que ser igual meta. Meta é uma coisa que tem que ser desafiadora, só que tem que ser alcançável. Perfeito. Não adianta você ter propósito e sonhos que não são alcançáveis. Você tem que ter o pé no chão. E ela tem que ser compartilhada com a Isso equipe, aí, né? e em todos aí- os sentidos. Compartilhada, Isso aí. inclusive, nas recompensas, né? Nas recompensas, é isso aí. Você falou outra coisa que é super importante. Eu falo o seguinte, toda vez que você está falando com as pessoas, com a equipe e tudo mais, você está pedindo algo para elas, Isso aí. tá? Só que quando você está pedindo, todo mundo tem uma glândula aqui atrás da orelha, tá? Se você pôr a perguntando, mão, o que que você eu- vai... O que eu levo? É isso aí. E essa glândula está falando para você, o que eu ganho com isso? eu ganho com isso? Ela fica pulsando aqui. Se não fica claro o que eu ganho com isso, é complicado. Porque as pessoas também trabalham por uma razão. Ninguém trabalha por hobby. Exato. Eu não acredito nisso, você entendeu? Ai, que delícia, hoje eu acordei e vou. Porra, ninguém faz isso por hobby. Ela está né? buscando alguma A coisa. gente faz por alguma coisa que nós estamos buscando. Então, essa coisa tem que ser clara, tem que ser compensada. Uma vez eu vi misturar mais um pouquinho. Eu estava dentro de uma Imagina, você acha empresa. que a gente vai misturar assunto aqui? Os três conversando. Rico América, então. Enciclopédia, quase. Eu estava numa palestra e eu vi o presidente da empresa falando assim: todos nós temos um sonho. Mas eu gostaria que vocês realizassem os sonhos de vocês dentro da minha empresa. Porque, com certeza, vocês realizando o sonho de vocês dentro da empresa, eu também vou conseguir realizar o meu sonho. Perfeito. Eu achei bacana a colocação dele, porque ele não falou o meu sonho ele falou, eu quero que realize o sonho de vocês dentro da empresa. E aí vem uma outra coisa junto, né? A gente fica falando sobre essa questão de gestão, essa questão da empresa, que começou com os pilares e agora nós já estamos falando de gente. E eu vou insistir, por quê? Porque durante muito tempo a nossa preocupação foi de entender de produto, foi entender de técnica, e nós abandonamos o ser humano. Nós abandonamos as pessoas. E hoje nós estamos desesperados porque nós não sabemos lidar com pessoas. E lembra, né, de uma coisa que é importante. Nós estamos tendo a oportunidade, algumas empresas têm isso claro, que é trabalhar com todas as gerações Isso é fantástico. dentro da empresa. Você trabalha com todos. E para cada um, você vai ter que entender uma forma de lidar. Então, Estavam falando isso no carro, né? Eu tô pensando, eu acho que ele tava com escuta. Ele né? tava. Porque nós falamos, inclusive, eu vou até fazer a ponte e vou pedir para ele fazer a colocação, porque a gente fica querendo enxergar um modelo para a geração, sendo que a geração é uma outra geração que tem outros anseios, que vive num outro mundo com outras ferramentas. Outra forma de cultura, de desenvolvimento da Aquilo geração. que encanta entendeu? eles é diferente do que o que encantava nós, o que encantava nossos pais e nossos avós. é simples, e a realidade né, é outra. pra gente entender isso. Tá? Algumas empresas foram montadas para consumidores que nasceram em 1980. Nós precisamos entender que a empresa que foi montada para aquela época, ela tem uma característica, mas o consumidor de hoje, o cara que nasceu em 2000, você percebe? Ele tem um comportamento diferente. Então, quando você olha, por exemplo, puxa vida, a gente escapa, mas vamos falar farmácia como qualquer outro negócio que monta. Sim, sim. Eu não posso querer montar uma farmácia com o modelo que eu aprendi no ano de 1984, 1900. O meu Em diferencial de forma de pagamento é uma Você entendeu? caderneta. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma farmácia, por exemplo, se eu pensar em... Assim, a gente cria vários modelos de negócio, Sim. né? Mas se você pensar numa farmácia, eu tenho que ter uma farmácia que conversa com o consumidor. O consumidor hoje, eu acho que tem uma coisa que eu ouvi uma vez também, que ficou muito claro, acho que o Wagner estava até junto quando nós ouvimos isso,
Durante muito tempo, nós tomávamos medicamento com medo de morrer. Então, todo mundo tinha medo de morrer. Então, tem que tomar remédio. Hoje, nós tomamos medicamento, nós queremos viver. Perfeito. Mudou. E o querer viver significa... A dor que nós estamos resolvendo é outra. É outra. Que nós falamos lá no início. E eu tenho controle daquilo que eu tomo, eu tenho controle do meu tratamento, eu tenho controle, eu posso buscar alternativas, eu vou fazer yoga, eu vou fazer meditação, e tudo isso vai fazer parte. Então, a farmácia ou qualquer outra empresa, ela não pode deixar isso de lado. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um projeto que é a Xerto, né? A Xerto está no mercado há 38 anos. Parece que não, mas o Marcelo Xerto, que é o nosso presidente, ele se confunde, né, com o mercado de franquia, porque ele foi o cara que ajudou a montar a Associação Brasileira de Franchise. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele e com toda a equipe da Xerto. Nós montamos um projeto que era da Casa Balduco. A Casa Balduco colocou na mesa, falou assim, o nosso lema daquela época era da minha família para a sua família. Tá certo? Esse era o lema do negócio, tá? E aí nós pensamos, poxa, vamos criar alguma coisa que lembra a família. E aí foi criado e desenhado todo o modelo, que aí foi uma empresa também de arquitetura, tal, tudo envolvido no processo, né? Criou um modelo de armazém. Armazém. Então vamos criar um armazém, que armazém é gostoso, lembra a família, lembra a avó, lembra tudo. Quando nós fomos para o mercado com esse modelo, os clientes entravam, eles adoraram. E eles olhavam para tudo aquilo e ficavam encantados, criança, dentro tudo da pirâmide mais. da proposta de valor, você Isso. traz nostalgia, Isso traz aí, pertencimento. isso aí. Pronto, você falou a palavra. Só que tinha um detalhe. Os clientes queriam ficar lá dentro. E os clientes queriam provar os produtos. Foi lançado, junto com a loja, a fatia de panetone, que você come panetone o ano inteiro. E aí, você vê que interessante, tá? Comer o panetone o ano inteiro é um produto proprietário da Balduco e que outros lugares têm até dificuldade para querer copiar, porque não combina, né? Então, o que aconteceu? Os clientes queriam permanecer e esse armazém foi crescendo em termos de permanência de pessoas. E ele acabou mudando. E hoje, o que a Balduco é? A Balduco é uma grande cafeteria com empório dentro. Então, você percebe o armazém virou um empório para conseguir atender... virou empório e a parte do café virou uma cafeteria. Né? Mas isso foi cobrança de quem? O próprio mercado falou, cara, nós queremos consumir dessa forma. E aí, você lê o mercado e você tem que ter coragem para fazer diferente. Ou seja, nós queremos consumir. Né? Entender de cliente. Você tem que entender de cliente, entender o que o mercado está te cobrando e ter coragem para fazer diferente. Não é a repetição. Puxa vida, desculpa, eu falo bastante, você já me conhece, então não vou ligar para isso. Não. Mas assim, ó, fazer o negócio bem feito durante muito tempo, você está quebrando. Porque você não evoluiu. Sempre deu certo. Não pode usar mapas antigos para novos caminhos. É isso aí, sempre foi feito desse jeito. Você percebe? Então eu vou repetir porque eu estou fazendo certo, mas só que o certo bem feito durante muito tempo te leva a você a quebrar. É igual você falar o seguinte: não, eu estou estabilizado. Não, você está caindo. Está caindo. Você está numa escada rolante, ao contrário. Você falou um negócio que o Wagner usou um exemplo até no carro quando a gente estava falando de geração, a gente estava falando de o quanto que muda, né? O quanto que modernizou e você falou aí fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. A gente estava dando exemplo, né? Na nossa geração, você precisava ir para algum lugar, você abria um mapa, você abria um guia 4 rodas. Meu Deus, e a gente tinha habilidade. A gente tinha habilidade, a gente abria rápido, sabia que página. Não aprendi até hoje mexer. Eu tinha habilidade, porque precisava, eu era vendedor de rua, precisava andar rápido e tal. E aquilo era uma solução incrível. Era uma solução para aquele incrível. momento era incrível. Né? E hoje, se eu tiver que abrir um guia 4 rodas, eu não sei abrir o guia 4 rodas, eu não sei abrir um guia desse, mas eu sei usar o Waze e uso muito bem o Waze, eu uso a tecnologia para isso. Ótimo. A mesma coisa com as empresas. Se as empresas continuarem achando, eu sei mexer muito bem no guia 4 rodas, isso tá me levando, vai te levar a algum lugar. Só que você pode usar a tecnologia, você pode usar os novos processos, os novos modelos para te levar mais rápido. Essa sua habilidade talvez não tenha mais sentido nenhum, né? Exatamente. Então você precisa entender... Mas a habilidade de buscar, ela continua existindo. A curiosidade sempre vai ser... O aprendizado sempre vai ser importante. É isso. É como que eu uso a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta aqui que é mais potente, que é mais... A tecnologia me entrega
mais velocidade, mais rápido, que me faz entender melhor o meu cliente. Então eu vou buscar essa ferramenta. Você sabe que no mercado de franquia, a gente usa muito esse exemplo do Waze, né? E a gente fala o seguinte, o franqueador, tá? Ele é o Waze. Mas o Waze não vai em nenhum lugar sozinho. Não vai. Tá certo? Alguém dirige. Ótima analogia. Alguém dirige. E aí o que acontece? O Waze está falando para você. Isso serve para a gestão também, do papel do gestor. O gestor é o Waze. Tá certo? Aí na franqueadora você está falando pro cara, faz isso, isso, isso. Sabe o que ele te responde? Você não conhece a minha região, você não sabe de nada aqui. Aqui quem domina sou eu, isso não funciona aqui. Mas eu sou o Waze, eu estou falando para ele, entra à direita. Aqui na minha cidade. E aí o que ele fala para mim? Não vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, porque lá eu consigo. E ele quer fazer o caminho dele, só que ele esquece. Aí ele demora a beça naquele caminho e ele volta e fala, tá vendo? Ainda bem que eu fiz o caminho que eu sabia, mas ele não tá sabendo como... O quanto ele perdeu de tempo. Quanto ele perdeu de tempo, né? E aí vem uma outra coisa mais importante junto com isso, né? Que é justamente a entrega dele. Porque o Waze, ele está falando para você uma coisa que é baseado em experiências. E aí eu já vou trazer um outro gancho para nós, que é baseado em experiência, em conhecimento, em vivência. Então, em dados, né? Porque o Waze ele está sendo alimentado por informação. Eu estou pegando uma geração de 1994, trazendo para a mesa que está falando todo o meu conhecimento, fala isso. Agora, usa o teu carro, a velocidade do teu carro, sabe, para você me trazer informação. Aí começa uma coisa que é interessante. O Waze vira e fala assim, você está num posto de gasolina? Eu tô, mas não vou responder. Aí você fala, pô, mas o Waze é de graça. Você não paga um tostão pro Waze. Aí ele te pede uma informação, você não dá. Como é que você vai alimentar? Então, a gestão, aí entra o que eu quero falar. O gestor hoje, ele tem que ter o conhecimento do Waze, porque a pessoa que está no campo, ela quer ser orientada por alguém que tem conhecimento. Sim. Percebe? Ao mesmo tempo, ela tem que abastecer o Waze com informações. E ele tem que se preocupar o porquê que a pessoa responderia, que era a nossa conversa. E a geração... o CRM, é usar essas ferramentas... É natural que a evolução, a transição, seja lá a forma que você queira entender do ponto de vista da geração. Mas a verdade é que toda geração tem algo que faz o olho brilhar. É isso aí. Não adianta eu falar pro cara que ele precisa ter a mesma coisa que nós tínhamos quando nós começamos. Não, eu tenho que entender o que vai fazer com que faça sentido para ele. É isso aí. Porque daí você fala, mas porque quando eu tinha sua idade eu fazia... Dane-se. Quando você tinha sua idade, você tinha outras ferramentas, um outro mundo, uma outra possibilidade. Eu posso ser até criticado, eu sou entusiasta dessa geração mais nova. Eu diria que eu sou entusiasta de todas as gerações. De todas. Mas eu olho para essa geração mais nova, eu olho para minha filha Mariana, que tá com 16 anos, eu olho para ela e falo, uau! E às vezes eu falo, se eu tivesse, né? Se tivesse todas essas ferramentas, tudo, né? Só que quando eu olho e falo, olha, se eu tivesse tudo isso, não seria a minha geração. Uhum. A geração dela tem tudo isso e vai ter outro tipo de perfil, outro Porque tipo ela vai saber usar essas ferramentas. E vai ter outros desafios também que nós não tivemos. Exatamente. Então, eu acho que isso que você falou de ter nas empresas todas as gerações mais ou menos funcionando ao mesmo tempo, isso é muito rico, isso é muito legal. E eu vejo muita gente se preocupando de forma equivocada com a geração alfa ali, que essa geração, eles não têm apego, eles não têm... Peraí, gente, olha só, a formação deles é diferente. Talvez eles não tenham apego às mesmas coisas que nós tínhamos. Que a gente tinha. Quero tirar a carta logo, quero não sei o quê. Talvez para eles não faça sentido. Eu acho que tem pessoas que nasceram numa geração que ela é obediente. Tem que mandar. Sabe o que nós brincamos, Américo, hoje? É a mesma coisa que eu falar que essa geração não tem que utilizar nenhum aplicativo de mobilidade, porque nós tivemos que andar de ônibus e não tinha Uber, não tinha 99, falar para eles, viu, vocês não querem saber de nada, vocês ficam pegando Uber. Não, ele tem uma ferramenta que nós não tínhamos. Muito mais prático. Tem uma frase conhecida, né, que é de Alf Toffler, que ele fala assim, né, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e nem escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Então, é a formação que nós temos. A empresa ela tem que pensar que nem sempre ela vai encontrar pessoas prontas no mercado. Ela tem que ter estrutura para formar pessoas. Formar pessoas. Olha que coisa maluca, né? Eu tô com dois caras com uma bagagem gigante de vendas. Nós falamos de negócio, falamos de tudo, mas principalmente de pessoas e formação de time. Pessoas, o que vai estimular, o que vai encher.
Desculpa, te contei. Não, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos que ensinar pessoas a crescerem, ensinar pessoas a se desenvolverem, porque muitas vezes elas não sabem. Você quer ver um exemplo? Eu admiro muito, dá o exemplo da farmácia de novo. Proprietário de farmácia. Eu já vou te tirar desse vício da farmácia, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. Pegar as pessoas, por exemplo, o cara conseguiu montar uma farmácia, ele está operando bem, monta a segunda, cara. Monta a terceira. Eu falava, Érico, você é louco de ficar, eu não dou conta de uma, dá. Cara, se você está operando você precisa bem, ter um desafio novo. Eu costumo dizer uma coisa para as pessoas assim, falei, cara, você já leu alguma vez ou escutou os evangelhos, você foi a algum culto, você foi na missa, tal. Não tem nada a ver direto, não é questão de entrar na religião. Mas eu quero falar o seguinte, tem uma das coisas que eu vi que é uma parábola, né, que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Os talentos. Cara, que ele vira e fala o seguinte, ele deu 5, 2 e 1, uma coisa assim. O 1 escondeu, o 2 dobrou, e o 5 multiplicou, e ele pegou tudo e deu para o 5. Aí você começa a entender que essa questão do talento se você tem um talento, se você consegue fazer gestão, cresça, você está colaborando para o crescimento do mundo. Mas como é que eu colaboro? É com a sua inteligência, é com a sua dedicação. Então eu fico orgulhoso de ver empresas, por exemplo, no próprio segmento de franquia, muitas vezes eu falo para as pessoas assim, se não for para você ter 100 unidades, para que você quer montar franquia? Nossa, Américo, mas eu quero... Cara, você pode começar montando 3, 4, 5, mas mira você lá tem em que cima, pensar né? em mirar para crescer. Quando o Kennedy resolveu ir para a Lua, ele não é porque a Lua seria... Não, porque era um desafio maior, que obrigava com que o discurso americano... dele diz isso. Que obrigava que o americano olhasse para frente, olhasse muito acima daquilo que ele está. Então, eu acho que nós que somos, né, tiramos o Web, que é diretor de uma empresa, né, mas se nós pegarmos nós dois como consultores, tá certo? A gente vai ver que a gente prega isso. Eu fico nervoso muitas vezes, porque algumas pessoas me escutam. Mas eu também prego para minha equipe. Sim, e as pessoas me escutam muitas vezes e falam assim, Américo, mas eu vou só corrigir uma coisa, ele não é só para a equipe dele, ele foi dar um treinamento num cliente em comum, eu comentei com ele hoje, falaram assim, o Elber veio aqui dar um treinamento não de vendas, ele deu um treinamento de vida. É isso aí. Que é justamente essa provocação de, se eu posso imaginar um pouco além, por que eu vou imaginar o básico? Se desafia. E detalhes, né? E detalhes. Esse desafio, e você vê tem pessoas que resolvem isso. Nós temos uma pessoa que nós conhecemos comum, que está lá na Paraíba, certo? Toda hora está aparecendo uma loja nova. Ela tem uma loja, a Mariana, ela tem uma loja, ela montou a segunda, montou a terceira. Ela e o marido dela mudou de casa, pegou uma casa nova, uma casa... Você conhece bem ela, minha amiga, tive com ela outro dia, dei um vinho, Mariana, para ela no dia do aniversário dela. Ótimo. É uma pessoa amiga, parceira. É uma pessoa que eu admiro. É uma pessoa que eu olho para ela e para o marido dela, sabe? Eu falo, gente do céu, ela se provoca o tempo todo. O tempo todo. Ela se provocou quando ela mudou de casa, ela foi para uma casa maior. Por quê? Porque ela tem que ter vastidão para o pensamento dela. Você estava com escuta no carro. É sacanagem. Ela não, nós falamos de tudo. Você estava com escuta no nosso carro. Não é possível. Ela contribui. E tem outras pessoas também assim. Eu, por exemplo, numa outra rede que não tem nada a ver com manipulação, que é o próprio Farmais, cara, eu conheço caras que eu fico encantado. Os caras têm coragem e eles sabem que podem fazer e eles não têm medo de ser... Sabe? Cada hora aparece... Não é só gostar de negócio, é gostar de desafio. Não é só, é gostar de desafio. É gostar de olhar e falar, putz, eu quero fazer, mas fazer com pessoas, consciente. Então, essa mistura que nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Mérico, mas pensa comigo, a gente está falando de transição de geração. Eu vou fazer um gancho para trazer o Elber para uma situação. O Elber gerenciou e teve uma carreira, ele teve uma jornada dentro de uma empresa que é líder global no segmento de bebidas. E ele veio para um outro mercado, que era uma praça completamente nova, depois de um ano sabático, tô certo? Foi depois que você veio ou não? Eu peguei um tempo em outras empresas antes. E ele simplesmente se posicionou, mergulhou e vem desenvolvendo um trabalho aí já há algum tempo que todo mundo reconhece. 11 anos. 11 anos que você já está mergulhado nesse mercado. O que você percebe como Welby, como profissional e como formação de equipe, que você não pôde abrir mão do que você tinha numa empresa de bebidas, com uma atuação global, que tinha
viajava tanto quanto você viaja hoje, mas com um outro desafio, era um outro tipo de solução que você vendia do que você tem hoje. Um pouco daquilo que a gente falou no começo, né? Uma das coisas que eu aprendi, principalmente, você está falando da Ambev, né? Uma das coisas que eu aprendi até antes da Ambev, mas quando chegou na Ambev isso ficou muito mais claro para mim, é a questão das crenças, né? E aí, a carta de princípios que eles têm. Eles têm lá uma lista de crenças. E crença, para mim, é o que dá a formação para a cultura. Né? Eu, ao longo da minha experiência, dos meus estudos, eu entendo que uma cultura ela é formada a partir da soma de várias crenças, daquilo que as pessoas acreditam e aquilo vai se formando uma cultura. Então, uma das coisas que eu trouxe para o mercado, trouxe para a empresa, para a Galena, e venho tentando trazer e desenvolver ao longo do tempo para o mercado, são crenças que podem permear a nossa mudança, a nossa forma de atuação. Perfeito. Então, uma das coisas que eu entendi que precisava fazer melhor no mercado magistral era que o fornecedor fosse parte atuante no processo de vendas da farmácia. Perfeito. Né? Contribuindo através de uma série de ferramentas, de investimento, de fazer junto para fazer a farmácia vender. Porque até então, existiam assim, algumas iniciativas, mas eu acho que elas não eram tão bem trabalhadas. Perfeito. De fazer o fornecedor, né, entender a dor da farmácia, aquilo que a farmácia queria buscar, e ir lá entregar uma solução para que ela fizesse com que vendesse mais, de ela vender mais, ela desenvolver melhor. Talvez o fornecedor fazer o papel de Waze que ele falou que o franqueador faz. Isso, então foi isso que a gente tentou implementar. Tanto que a primeira crença que a gente colocou é: fazemos de tudo para o nosso cliente vender mais, vendendo os nossos produtos, os nossos ativos, né? Nem os produtos, os nossos ativos. É perfeito, né? Isso. Eu acho que é perfeito. Por quê? Porque esse é o papel, na minha cabeça, do fornecedor. Sim. E eu costumo dizer o seguinte: o fornecedor, vamos pegar o fornecedor e o cliente do fornecedor, tá? O cliente que não seguir essa linha, ele obriga com que o fornecedor enfie uma loja própria. Ele obriga que o fornecedor busque outros recursos. Pode ser, pode ser porque eu tenho uma marca, eu tenho alguém que fornece, que fala o seguinte: cara, eu vou fazer. Eu preciso distribuir. Eu preciso distribuir. Eu tenho uma indústria atrás de mim. E eu quero crescer com você. Eu quero crescer com você. Tá certo? Mas, de repente, você faz assim: eu vou ter que ir com você e com mais alguém. Eu acho que é tudo uma visão de mercado. E a sua visão é certíssima. Né? Eu tenho que ajudar o meu. E eu queria colocar uma outra coisa aqui, Wagner e El, que é assim: na minha vida profissional, eu já estou com o cabelo branco, acho que um pouco mais do que o teu, né? E eu costumo dizer o seguinte: eu de cabelo branco, viu? Eu não ia provocar. Economia prateada. Nós estamos vendo a economia prateada. Pronto, é a menor economia que existe. Prateada, entendeu? Então, eu costumo falar o seguinte: eu nunca vivi, né? Eu nunca vivi num mundo tão positivo como eu estou vivendo, sem dúvida. E numa outra coisa. E eu nunca tive tantos sonhos na minha vida, com a minha idade. Isso aí eu peguei do Marcelo Scherto, que uma apresentação que ele estava fazendo, ele falou uma coisa que era assim, na pandemia, né? Eu tenho mais sonhos hoje, ao chegar na minha idade, do que eu tinha quando eu tinha 35 anos. E eu concordei com ele. Porque eu também sonho muito mais hoje do que eu sonhava quando era. Porque quando eu tinha 35 anos, eu só tinha que fazer entrega. Não dava muito tempo de sonhar. Eu só tinha que pagar conta. Eu tinha filho pequeno, sabe? Eu tinha um monte de coisa, não dava tempo de sonhar. Eu fazia de tudo. Eu aprendi. Um dia nós vamos sentar aqui e vamos falar do outro lado, né? Mas se eu tenho um compromisso na vida, é um compromisso de formar pessoas. Eu tenho algumas pessoas que estão ligadas a mim, de algum modo, tá? E eu vi essas pessoas crescerem profissionalmente. Eu não vou citar nomes. Para não esquecer de ninguém. Porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas tem algumas, até rede de farmácia, sabe? Coisas assim, que eu vi pessoas, cara, que quando entrou, cara, era zero à esquerda. Uma pessoa que não tinha conhecimento, ela tinha boa vontade, ela tinha, sabe, eles tinham boa vontade. E hoje você vê pessoas ocupando cargo de diretoria, pessoas na gerência de marketing, gerência de produto. E aí você olha essas pessoas, eu vibro tanto por elas, porque não é só elas, é o time delas. E quando você conversa com essas pessoas, você vê que não é o dono. Eu estou falando agora de pessoas, de funcionários, Sim. que acreditaram que é possível fazer isso. E eu tenho um orgulho muito grande.
Sabe? Eu vejo para essas pessoas, por exemplo, onde elas estão, falei, cara, voa, porque você foi treinada para isso. Você foi preparado, você escutou isso. Foi o que você É a tua trabalhou e equipe de buscou. vendas. Eu não seguro mais pessoas. Você não segura talento. Você desenvolve talento e aí ele vai embora, não tem o que fazer. Américo, eu estava falando isso com o Wagner no carro, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com times ou com pessoas, eu gosto de falar muito dessa... Tem até o livro ali, né? Do sonho grande. Sonho é grande, sonho é pequeno, dá o mesmo trabalho. Uhum. Eu gosto sempre de dizer que sonho é grande, sonho é pequeno, dá o mesmo trabalho, entre aspas. Quando você sonha grande e vai para execução, vai dar mais trabalho, sim. Sim. Mas a partir do momento que você... Deu o resultado, que você colhe o A resultado, realização também é grande. vai te trazer resultados maiores. Então, assim, realmente, e eu vivo mais ou menos esse momento. Agora, com meus 54 anos, eu posso dizer que hoje eu sou muito mais sonhador do que eu era há algum tempo atrás. Por quê? Conforme eu vou evoluindo no meu entendimento e na minha capacitação da possibilidade de realização de sonho, eu vou aumentando meu leque de sonhos. No final do ano passado eu fiz um texto que eu coloquei assim: quanto mais alto o estágio, maior é o horizonte. Você vai conquistando, você vai enxergando e você vai se sentindo confiante para a realização. Muito legal. Então muito isso legal. é muito legal. E aí tem uma coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte, que quando você tem um sonho, é muito legal que você convide pessoas para sonhar o sonho com você. As pessoas certas para sonhar esse sonho com você vão te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Na verdade, vamos simplificar. Mas se você escolher as pessoas certas para sonhar o sonho com você, vai ser muito legal você realizar o seu sonho. E sempre que você convida, que nem você acabou de falar aí de um CEO que você ouviu, sempre que você convida alguém para sonhar um sonho com você, essa pessoa traz o sonho dela também. E quando você consegue alinhar o seu sonho com o sonho daquela pessoa e vocês trabalham em prol disso, junto com isso, a coisa vai funcionar. Então, por exemplo, lá na Galena, eu falo isso para minha equipe. Traga o seu sonho e vamos juntos fazer com que a gente realize o nosso sonho, porque aqui é a base. A Galena é a base para você realizar o seu sonho. E você tem oportunidade de crescer. De crescer, de se desenvolver. Eu estava conversando... eu acho que eu até comentei isso com vocês, eu estava comentando, fazendo um trabalho com a Copenhague e de lojas formadoras, né? E aí, a Copenhague foi comprada para a Nestlé. E aí eu perguntei para os funcionários que estavam na Copenhague, né, que eu estava conversando, eu perguntei para eles o seguinte, né? Falei assim, é bom ou ruim vocês serem comprados para a Nestlé? O que vocês enxergam no meio disso? E algumas pessoas ficaram quietas olhando para minha cara. Eu falei, gente, olha o tamanho da oportunidade que virou para você. Se você for bom, você não vai ser visto somente pelo grupo da CRM. Você vai ser visto por uma empresa mundial. De uma empresa que está presente em todos os lugares e que ela precisa de gente boa que entenda de chocolate. Perfeito. Né? Ela precisa de gente que entenda de produtos, que entenda de serviço. E isso pode ser uma possibilidade para você crescer. Né? Então, são se caminhos. Você se mostrar, de fato, engajado com tudo isso e desenvolver, quanto que não é o seu valor do seu passe no mercado depois de participar de uma transição dessa e entender um novo mercado? A provocação que eu queria fazer para você, Américo, que eu comentei aquela hora, você já atuou em centenas de setores e de empresas dentro da sua trajetória. Qual foi o projeto mais peculiar que você já participou? Então... Mesmo não dando nome, talvez por setor somente, né? Para não comprometer. Eu acho que é assim, né? Cada vez aparece uma coisa nova, tá? Mas eu vou te falar que eu estou atuando dentro de um projeto, tá? De uma empresa que tem uma preocupação muito grande. É uma empresa japonesa e que ela, pela dificuldade de mão de obra que ela tem, ela percebeu, né, que se ela não formar adequadamente a mão de obra, ela não vai conseguir prosperar em termos de mercado. Essa empresa ela tem 300 mil funcionários no mundo e tem 13 mil funcionários na América Latina. E quando você conversa, né, com o vice-presidente da empresa, da parte de operações, quando você conversa com ele, ele deixa bem claro, Américo, nós temos que desenvolver pessoas, tem que desenvolver liderança. E aí ele descobriu, e por isso que nós fazemos parte desse projeto, que não é simples, mas é um projeto de você fazer a liderança em 2 níveis.
A liderança inicial, por quê? Porque imagina o seguinte, você pega uma pessoa da roça, vamos supor, tá, que alguma fábrica está acontecendo isso, essa pessoa tem uma visão que você vai trazer ela para a indústria, vai treinar essa indústria e vai colocar ela na linha para trabalhar, certo? Quando você coloca na linha, ela vai aprender. Então ela aprendeu e ela ficou muito, muito boa naquilo que ela faz. E ela virou líder por ser altamente competente naquilo que ela faz. Ela consegue fazer o processo rodar de uma forma muito eficiente. E ela virou uma líder, só que ela é uma líder técnica. Ela não entende de pessoas. Ainda não é uma líder formadora. Não é. Então, o que aconteceu? Eles chamaram para desenvolver justamente essa primeira fase da liderança. Como trabalhar essa liderança inicial de uma pessoa que ainda não é, que ela recebeu a função, mas ela não é. E aí depois ela fala o seguinte, bom, Américo, essa pessoa virou líder e agora ela é um líder no nível maior. Como é que eu trabalho essa pessoa aqui? Então, estabeleceu 2 níveis de liderança para ser trabalhados. Então, eu acho que esse é um desafio que eu peguei muito grande. Porque uma coisa é você formar um líder, você trabalhar um líder. Aí você pega, busca, fala, o líder precisa disso e disso. Agora, quando você tem que dirigir ele para um perfil de liderança, eu acho que esse é um dos trabalhos mais complexos assim, que nós estamos fazendo. Né? É um trabalho que exige que você olhe com outro olhar muito mais profundo do que a simples liderança, porque todo mundo escreve sobre líder, né? Mas não é fácil você formar esse líder pegando ele da base, pegando ele da raiz. E veja como a questão não é financeira, porque você está falando de uma empresa com atuação global, 300 mil colaboradores, então a necessidade, a dificuldade deles é uma coisa basal, que desde uma empresa de 3 funcionários até 300 mil. E você imagina que assim, né? Como você tem uma empresa aqui no Brasil, que você trabalha com a indústria automobilística, quando lança um carro novo, eles precisam contratar 300 pessoas de uma vez para colocar dentro da fábrica. Porque naquela planta vai ser produzido o material para aquela empresa. A escala tem que ser muito rápida. Eles precisam rapidamente contratar 300, 400. Então, ele tem que ter um processo para formar pessoas o tempo todo. É um processo contínuo de formação. Toda empresa tem que ser uma empresa de educação, de certa forma. Né? Então, do outro lado, né, o que nós queremos falar até no mundo de franquia? Se a gente for pensar bem, uma rede de franquia ela é uma rede de educação. Perfeito. Por que ela é uma rede de educação? Porque ela forma empresário. Quando você vira franqueado, automaticamente tem que ser educado, porque as pessoas não nascem para isso. Né? Pegando esse gancho desses desafios, quando você formata o negócio e vende, ninguém é treinado para ser empresário. Ninguém é treinado para dono. Por exemplo, você pega a sua formação na faculdade, pega a sua formação. Na faculdade que você fez, tá certo? Alguém te ensinou que você ia trabalhar para ser dono? Eu sou engenheiro. Você vai trabalhar numa grande empresa de engenharia ou numa grande linha de produção. Habilidade técnica, né? Você vai trabalhar dentro de uma grande... Sabe, por exemplo, a minha filha é médica. A minha filha aprendeu tudo sobre trabalhar em hospital, mas ela não aprendeu a ser dona de uma clínica. Quando ela montou a clínica dela, ela apanhou para conseguir até chegar no ponto de equilíbrio, porque ela não foi treinada para isso. Perfeito. Ela foi treinada para ser médica. Sim. E assim é o cara que é formado em direito, ele vai trabalhar num grande escritório de advocacia. E não para ter o próprio escritório. E não para ter. E aí vira o franqueado. E aí vira as pessoas. Vendedor. Né? Não, porque o vendedor nasce, ele se forma. Ninguém nasce vendedor, nasce homem e mulher. Eu vi um médico uma vez falar isso. Né, que o que ele tira de dentro da barriga é homem e mulher. Não está escrito, esse aqui vai ser vendedor, esse aqui vai ser administrador, não. Nasce homem e mulher e a partir daí é que a pessoa começa então a definir. Então você forma vendedor, deve ter formado um monte. Tá certo? De pessoas que nem sabia que tinha capacidade para vender e virou vendedor. Nem ela tinha descoberto nem isso ela dela tinha mesma. Descoberto esse talento. Talvez o papel do líder seja justamente fazer com que a pessoa consiga enxergar isso. Eu acho que eu nem sabia em algum momento. Alguém imaginou que nós estaríamos fazendo isso hoje? Eu também. Mas eu sempre falo. Em algum momento a gente se descobriu o vendedor, mas a gente não nasceu vendedor. E às vezes eles desenham como se nós tivéssemos uma clareza do nosso... Até vou fazer ponte, né? Como eu já esperava, a nossa conversa fluiria muito mais do que o tempo. O tempo passaria rapidamente, nós estamos caminhando para o final, mas eu vou fazer até uma ponte com as 2 perguntas que eu vou fazer para os dois, direcionado agora no final, mas... A gente começa a desenhar no início da carreira e as pessoas e a formação como se fosse um caminho muito
simples e um caminho muito óbvio de como vai desenvolver a carreira. Mas eu acredito que nenhum dos três que estão aqui nessa mesa imaginava que hoje, em 2024, final do ano, nós estaríamos aqui falando de uma jornada, de uma carreira e trabalhando com o que nós estamos necessariamente trabalhando. Welby, começando por você. Você é um cara que desenvolveu sua carreira, o seu espaço, você conquistou, na verdade, essa carreira e tem hoje nós podemos dizer, como o Buzzarello fala, assim, você está sucessando, né? Nós não podemos colocar como um ativo conquistado, mas você tem a sua jornada ali de conquista. Se você olhasse para o Welby, lá do início da jornada, lá do começo, quando você começou a trabalhar, ainda um sonhador, ainda um cara correndo atrás de realizar alguma coisa, quais seriam os conselhos que você daria para esse cara? Vai em frente, Pode. Continue sendo sonhador. Continue sonhando, continue se dedicando a fazer o que você gosta de fazer. Eu acho que, às vezes, já me fizeram essa pergunta, assim, qual o fator de sucesso da sua carreira, né? Eu acho que, em algum momento, eu entendi que eu teria que gostar daquilo que eu estava fazendo. Goste do que você está fazendo. E eu fui... Eu não queria... Eu queria ser engenheiro. Eu queria... Meu irmão fazia engenharia elétrica, eu falei, vou fazer engenharia elétrica também. Vou ser engenheiro de fábrica, vou cuidar de uma linha de produção. Hoje, e eu virei vendedor. E por quê? Porque eu fui vendo aquilo que... Você ia dar curto-circuito, né? Não, eu gostava, eu até gostava. Não, mas com a sua energia... Mas o que eu acho que ao longo da carreira, a carreira foi me mostrando, a vida foi me mostrando que eu gostava de fazer isso. Eu gostava de vender. Eu acho que é isso. A jornada vai te mostrando o caminho. Você só precisa estar atento a esses sinais e se entregar. Então, o que eu diria para mim lá atrás é: vai aprendendo, vai gostando daquilo que você está fazendo e vai se dedicando a gostar cada vez mais. Eu gosto de dizer que existem 3 fases para qualquer coisa, para religião, para carreira profissional. Tem 3, eu digo que são 3 coisas que você tem que ter como base. Primeiro de tudo é ganhar conhecimento, estudar, ganhar conhecimento. Ampliar portfólio. Você tem que ganhar conhecimento. Segundo, você tem que se envolver, porque você pode ter muito conhecimento, mas se você não se envolve, se você não participa, se você não coloca isso a favor... Você não vai lá e faz, né? Não vai lá e faz, aquilo não vai acontecer. E terceiro é acreditar. E ao longo da minha carreira, eu fui ganhando conhecimento. Todas as vezes que alguém me trazia algum conhecimento, a empresa, faculdade, família, vida, né? Aquilo tudo que a gente vai construindo é conhecimento. Eu fui ganhando conhecimento. Eu sou um cara que gosto muito de me envolver. Sempre me envolvi muito em tudo aquilo que eu fiz. E eu acredito. Sempre acreditei. Sou um cara, um credo de que a gente é capaz, de que a gente vai conseguir... de que junto a gente consegue fazer, então eu coloco isso em prática e isso Quanto mais você aprende, quanto mais você executa, quanto mais você acredita, maiores são as oportunidades. As oportunidades vão acontecer. Eu falaria isso pro Welby hoje. Ó, Welby, estuda, ganha conhecimento, Welby, se envolva mesmo e acredite que você vai conseguir. Américo, passo a pergunta para você. Se você fosse olhar para o Américo lá do começo, lá do início, que eu sei uma jornada que eu não sei se você vai falar aqui, mas como você começou, que você já me falou, do início da sua carreira, o que você diria para esse cara? Olha, eu vou falar o que o Elber falou. Estude, acredite, se envolva e faça. Eu acho que, quando a gente fala da vida profissional, eu acho que tem uma coisa que assim, quando você começa, você não tem muita noção. Eu só sabia de uma coisa, eu precisava trabalhar. Então, desde pequeno, eu precisava fazer as coisas. Eu precisava fazer. Eu não tinha... sabe essa coisa que fala assim? Né? Eu não tenho opção de não fazer, de não dar. Você entendeu? Eu nunca tive opção de falar na minha vida que falasse assim, você tem opção? Não tem opção. Isso eu não aceito, eu tenho que fazer. Não tem, não adianta. Se eu contar o meu caso, vocês vão dar muita risada, mas vai lá. Não, mas e eu quero contar isso por quê? Porque de moleque, cara, eu fazia tudo. E eu acho que o primeiro negócio de empreender que realmente me despertou, eu engraxava sapato. Né? Era isso que eu não falei que eu sabia. E aí, muitas vezes eu falo para as pessoas, eu não gosto, agora eu estou abrindo um pouco mais isso, mas eram coisas que eu nunca gostei muito de abrir, porque eu falo assim, eu fui engraxate na Avenida Paulista.
E hoje eu sou sócio de uma empresa na Avenida Paulista. Olha aí. Cara, e tem uma coisa que aconteceu, que eu acho que foi o primeiro lado empreender meu, foi na Avenida Paulista. Por quê? Eu tinha uma professora que me ensinou muito sobre as coisas, que chama Eneida de Castro Veiga. Coitada, eu não sei quantos anos ela tem, mas se ela estiver viva, ela já deve estar beirando os 90 anos de idade. Né? Porque ela era muito bonita, era jovem. E ela fez o seguinte comigo, ela falou assim, você engraxa sapato. Eu falei, engraxa. Eu falei assim, então, avisa sua mãe que no dia da, sei lá, será quarta, quinta, você vai engraxar sapato na minha casa. Cara, isso me deu o primeiro sentido de empreender. O que era empreender? Eu ia para a casa dela, sentava lá com as minhas coisas, minhas ferramentas, né, que era a escova, pano, a graxa, engraxava sapato da família toda. Da família inteira eu engraxava sapato. E ela tinha empregada. E eu pedia para a empregada para dar o sapato dela. Ela falava, não, o meu não precisa. Eu falei, não, é de todo mundo da casa. Eu engraxava o sapato da empregada, sabe o que acontecia? O meu prato vinha desse tamanho de comida. Então, como eu comia muito, era muito magrinho, eu ganhava. E com isso, eu comecei a fazer isso na casa dos outros. Além de trabalhar, depois eu saí da rua, fui trabalhar dentro de um salão e eu fazia serviço na casa dos outros. Eu lavava, eu engraxava sapato e lavava carro de final de semana na casa dos outros. E eu me relacionava com a minha comunidade toda. E aí tem um fator importante na minha vida, que foi a igreja. Né? Eu tinha uma dedicação na igreja muito grande, que era a igreja do Divino Espírito Santo da Bela Vista, que era uma igreja católica, né? E dentro da igreja eu fazia de tudo para ser o menino direito, para ser o menino certinho. Eu ouvia tudo, eu aprendia tudo, eu prestava atenção em tudo, porque eu não tinha outra oportunidade. E assim começou a vida, que é acreditar. Agora, como eu virei o que eu sou hoje, foi aquela história, eu comecei a entrar na empresa, aí eu fui ser ajudante, eu fui trabalhar em depósito de bebida, fui trabalhar em farmácia, eu fui fazendo tudo que o moleque faz. Aí eu virei office boy, eu já estava lá num patamar, né? Eu virei office boy, de office boy eu fui trabalhar na área de recursos humanos, departamento pessoal, fazia folha de pagamento naquelas maquininhas da Facite, manual, né? E daí eu descobri uma coisa, que quem ganhava dinheiro era vendedor. E aí eu virei na minha vida, cheguei na empresa que eu trabalhava, virei para o diretor, gerente de recursos humanos, e falei para ele assim, eu quero ser transferido para a área de vendas. E ele falou, não, você não vai ser transferido para a área de vendas. Eu falei, eu quero ir para a área de vendas. E começou aquela discussão, e eu virei para ele em determinado momento e falei assim, olha, se o senhor não me passar para a área de vendas, eu vou pedir demissão. Ele falou, deixa eu mandar esse moleque chato para lá, porque, não, meu Deus. Ele não passou. Não? Não passou. É aquela questão do seu sonho não estava o sonho da empresa, você não conseguia viver seu sonho ali dentro. Aí, moral da história, como foi birra isso? Eu peguei e saí da empresa, pedi demissão e fui virar vendedor. Cara, eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu achava que ser vendedor era a coisa mais fácil. Você só viu a parte de ganhar dinheiro, né? Eu achava que ser vendedor, esses caras não fazem nada, eles só batem papo, visita. A hora que eu peguei uma pasta na mão, eu fui vender válvulas industriais. Cara, aí começou meu pesadelo. Meu pesadelo começou porque eu não entendia nada. Eu não sabia lidar com pessoas, eu tinha medo de pessoas, acredita? Eu eu não conseguia sentar na frente de um comprador. O meu primeiro trabalho em vendas, eu chegava na empresa e falava assim, olha, eu quero um cartãozinho para fazer o cadastro. Não, peraí que o comprador te atende. Não, não quero falar, eu só quero o cartão. Eu ia embora. E aí, essa empresa que eu fui pedir demissão, passado mais ou menos uns 6, 7 meses, ela me chamou. Eu encontrei com o pessoal e contei a história para o diretor de vendas. Que o cara de recursos humanos, que era meu chefe, ele deu um jeito lá e me botou dentro da empresa. E aí começou a minha vida profissional, eu fui aprender, fazer curso, andar com pessoas. E aí, cara, eu descobri o seguinte, que seja um bom aluno. E outra coisa, que hoje você não tem. Se é chamado para trabalhar, vai trabalhar. Vai aprender com quem sabe. Então, eu virei assistente, eu fui assistente do professor Flávio Serra. Cara, eu aprendi muito com esse cara, sendo assistente, entregando papel na sala de aula. Ele ia dar curso, eu era o assistente dele. E eu ia de final de semana. E depois acabei virando sócio, mais tarde,
desse mesmo cara, que era o Flávio Serra, e que eu aprendi tudo. Toda a base minha profissional eu aprendi desse jeito. Uma coisa que você falou, eu gosto de contar isso, que é engraçado, né? Eu quando comecei a trabalhar de carteira assinada, já tinha feito várias coisas. Sempre fui o sombra do meu pai. E meu pai é um cara sonhador também, inventava um monte de coisa. Mas só para concluir, eu estava em casa, tinha terminado, acho que era a 8ª série, né? Tinha terminado a 8ª série na época. E eu estava em casa, porque eu consegui passar em tudo e tal, e aí os amigos ainda alguns estavam estudando, terminando uma outra matéria, e eu estava em casa já, e aí tinha uma brincadeira que fazia com meu irmão, a gente pegava uma bolinha de tênis e eu jogava na parede e ele pegava, eu jogava, só que meu irmão não estava, e eu estava no quarto ouvindo música e jogando a bolinha de tênis na parede. Isso irritou a minha mãe um pouco, e ela entrou no quarto e falou, bota uma roupa e vai arrumar um emprego, porque filho meu não vai ficar dentro de casa de vagabundo. Falei, mas peraí, mãe, como assim? Você só entra em casa hoje se tiver empregado. Então essa foi a minha motivação. Esse foi o seu gatilho. Foi o meu gatilho principal para aos 13 anos eu arrumar um emprego de carteira assinada. Que legal. Eu falei, mas peraí, mãe, mas eu sou de menor. Ela falou assim, tem várias empresas que dão emprego para de menor. Aí eu falei, tá bom, e como é que eu faço para arrumar um emprego de menor? Vai nas empresas e pergunta. Então eu vou de empresa em empresa perguntando. Ela falou, faz isso, vai de empresa vai lá empresa e se vira, né? Eu falei, mas eu vou aonde? Ela falou, vai na Tijuca, eu morava no Rio de Janeiro, na Tijuca ali, vai na Tijuca, vai aqui no Grajaú, vai nas empresas. E eu saí e fui. Só que eu tava no Grajaú ali, tava na Tijuca, eu entrava, nós não empregamos menor, então eu pensei, o bairro do Meier é mais propício para isso, porque é um bairro mais popular. Eu vou pro Meier, sem ela falar nada, eu na rua. E só pensando, como é que eu vou entrar em casa? Ela falou que eu só entro empregado. Que legal. Só entro empregado. E fui. E encontrei uma farmácia, olha, farmácia aí de novo, que lá na farmácia eu vi os meninos com aquelas bicicletas entregando medicamento. Eu falei, deve empregar menor. Perguntei. Tinha um garoto lá, parecia da minha idade. Perguntei, não, sim, eu sou de menor e tal. Aqui a gente emprega para ser auxiliar de serviços gerais e tal. Falei, puxa, como é que eu faço para arrumar uma vaga? Peraí que eu vou chamar o gerente. Chamou o gerente. Falei, legal. Você mora onde? Aí eu falei, onde eu morava? Falei, como é que eu faço para... Eu vou te dar um cartão e se você for lá nessa empresa amanhã, por volta de 5 horas da manhã, você vai fazer a inscrição para você participar do processo. Peguei esse cartão, ele botou atrás assim, segue uma indicação minha para a vaga de auxiliar de serviços gerais e tal. Peguei o cartão, muito obrigado e tal, beleza. Só que eu falei, e agora? Voltou para casa e falou, mãe, eu não estou empregado, mas eu tenho uma possibilidade, dá mais uma noite para mim, vai. Fui tremendo para casa e cheguei em casa, falei, mãe, eu não consegui, mas eu arrumei um cartão aqui. Ela falou, vai lá que você tá com a sua comida lá no forno, lá, que legal, te esperando. Parabéns para sua mãe. Então, Dona Risete foi aquela... Que legal. Botou, que vai legal. Vai lá. Agora, manda uma mãe fazer isso hoje. É diferente. E aí tem o outro, e tem o outro lado, né? É uma outra época, é uma outra oportunidade. Época, então, sim, mas eu acho que assim, independente do objetivo e da realidade que tem, só tem uma coisa que vai ser sempre útil. Boa vontade, disposição e trabalhar. É isso aí. Não tem segredo. Não tem segredo. E dentro disso, tem uma coisa que para mim também continua importante. Aprenda enquanto você pode. Sim. Porque vai chegar uma hora que você vai ter. Você vai ter que entregar, começar a fazer entregas. Uma outra coisa. Quando eu falo em estudar, leia, aprenda, olhe para o mundo, não tenha medo. Porque o que é a questão do medo, né? Eu tive muitas coisas que eu fiz na vida que eu tinha muito medo. Eu já cheguei a fazer treinamento, por exemplo. Cara, eu não estava preparado. Mas eu precisava fazer o treinamento. Você precisava enfrentar aquilo. Eu precisava de grana, eu precisava pagar conta de luz, de água, eu não tinha opção. E aí me levou a fazer de tudo. E aí eu comecei a fazer treinamento de tudo. Precisa treinar o pessoal de engenharia. Vai o Américo lá treinar. Vai quebrando, né? E aí, na época... bom, acho que vocês pegaram isso. Tinha transparência. Né? Não, que isso? Não foi não. E tinha um aparelho chamado retroprojetor. Olha, eu peguei uma pilha de transparência que era para dar um curso de um dia inteiro, em 2 horas. Olha até que o coisa coffee maluca. break. Eu acho que vocês pegaram isso. É uma coisa que assim, é recente, mas o mundo mudou muito mesmo. Né? Mimeógrafo e tudo mais. E aí eu peguei isso. Acabei com os slides com todas as transparências, em 2 horas. Eu não sabia mais o que fazer. Teve vezes que eu saí para dar curso
que eu ligava à noite para amigos e falava assim, cara, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu acabei o curso hoje, mas tem amanhã o dia inteiro e nós estamos no hotel, todo mundo aqui dentro, eu tenho que fazer alguma coisa. Se fosse hoje, você ia dar treinamento de como montar transparência. Hoje, né, cara? A gente ia acabar. Mas, então, esse foi o aprendizado, sabe? A humildade para você aprender. Sim, Eu trabalhei, acho que quase 20 anos, 20 e poucos anos com a Honda, dando treinamento dentro da Honda e aprendendo, tendo a humildade de aprender e praticar as coisas que você... Sabe, não sei, eu sou muito saudosista de algumas coisas do passado, né, que me levou a isso. Muitas vezes eu não consigo valorizar a quantidade de coisas que eu fiz. Muitas vezes eu sinto, sabe, Rob, Mas Wagner, é curtir a jornada, de fato. Né? mas muitas vezes hoje, muitas vezes as pessoas falam, pô, Américo, mas você passou por tudo isso. Eu não consigo imaginar e valorizar esse caminho. É que, na verdade, você estava preocupado em trabalhar e crescer. E aí acabou, né? Bom, senhores, bate-papo delicioso. Nós vamos prosseguir conversando fora das câmeras, mas, muitíssimo obrigado. Obrigado você. Américo aí pela agenda. Obrigado. Sei que vocês viajam e trabalham e correm para todo lado, mas vocês sabem que, além de tudo, são grandes amigos. Eu acho que foi um bate-papo delicioso aí, pessoal, também. Muito aprendizado, muito conteúdo. E marcaremos mais vezes para vamos falar. Mais. Eu também estou contente de estar com o Elber aqui, uma pessoa demais, uma honra. Que eu aprendi a gostar, né? Porque tem uma coisa assim para a gente, né, acabar, que fala o seguinte, né? A gente tem que dar a condição de ser gostado. Né? E o Elber, ele deu essa condição desde a primeira vez que eu conheci ele, né? Eu conheci, logo na sequência já estava tirando fotografia dele no palco para passar para ele poder postar na hora que aparecia o logo da empresa e ele, eu falei, tem que pegar aqui. Isso aí. Então é uma pessoa que eu aprendi a gostar. Legal. E você, Wagner, foi a mesma coisa. Né? Foi uma coisa que, se a gente não se coloca a essa disposição, fica difícil para se manter relacionamento. Sim. Sabe? A gente tem que dar oportunidade para a gente, para que realmente as pessoas possam gostar de nós e nós gostarmos das pessoas. Eu acho que isso é uma das grandes recompensas que nós temos no trabalho. Isso né? aí. É de conhecer pessoas, de fato, que compartilham dos mesmos valores e se diverte e aprende junto. E a gente aprende sempre. Então, estude, né? Ou seja, ganhe conhecimento, se envolva, e acredite. E compartilhe. E compartilhe, é isso aí. Não guarde o conhecimento para você, que é pecado. É muito pecado. Você quer saber o que é pecado? Se tem pecado, pecadinho, pecadão, esse é pecadão. Pecado é você saber como ajudar a crescer, ajudar pessoas a crescer, ajudar o mundo a crescer, né? Gerar emprego, gerar tudo e guardar só para você. Tem uma frase do Clayton Christensen, que eu não vou lembrar ela inteira, texto que ele, no final ele fala, no final das contas o que importa mesmo é quantas pessoas que você ajudou a realizar os próprios sonhos. Isso aí. Pessoal, grande abraço e até uma próxima. Valeu. Obrigado. Até uma próxima, um abraço.